foi numa loja comprar uma base, pediu ajuda e mesmo assim, quando chegou em casa, descobriu que a base estava errada? Aliás, quem nunca comprou a base errada, gente? Eu já comprei, você já comprou, a gente sabe porque esse problema acontece. Ai, minhas princesas! O vídeo de hoje eu vou ensinar de uma forma muito objetiva e se você der muito like nesse vídeo, eu vou continuar essa saga de ajudar você a encontrar seu tom, porque realmente a gente precisa se conhecer. A gente tem que parar de achar que a pessoa vai saber mais do nosso tom que a gente. A gente precisa de ter esse senso crítico. Mesmo tendo ajuda, é importante a gente saber como é nossa pele, por exemplo, quando toma sol, nosso subtom, pra gente escolher o tom de base certo e quando tiver ajuda, ajudar e não atrapalhar, né, gente? Porque isso é muito importante. E é isso! Hoje vamos descobrir como encontrar o seu tom de base e você ficar assim com a pele maravilhosa. Pra quem me conhece sabe que meu forte é a base, né? Então amo participar de desenvolvimento de base, eu acho muito legal. E quando a gente começou lá atrás a fazer as bases, eu queria trazer bases pensadas na pele da brasileira. E aqui no Brasil a gente consome mais base mate, porque é mais simples, é mais rápido, sabe? O nosso clima, né, geralmente ajuda com que as bases mates fiquem mais bonitas, né, na nossa pele. Então é importante a gente saber por que a marca escolheu fazer 3 bases mates, mas com acabamento e propostas diferentes. E conforme eu for mostrando aqui no vídeo, você vai entender o porquê, tá? Começando com a Cover Up, que é a nossa maior cartela de base, a nossa queridinha, né? Porque teve 2 consultorias, então uma base que foi muito bem pensada e a cartela é bem distribuída. É gigante, é super extensa, então é mais fácil você encontrar o seu tom com a Cover Up. Assim, o tom exato é mais fácil. Mas tomou um bronze, né? Você vai precisar de outro subtom, um tom acima. Então é importante você conhecer a sua pele. E a gente tem uma ferramenta que ajuda dentro do TikTok. A gente tem um filtro onde ajuda você a encontrar o seu tom de base. Então, esse filtro pode te auxiliar também. Não quer dizer que ele vai ser absoluto. Ele vai te dar um norte. Eu quero realmente te ajudar a encontrar o tom de base. Falar, Mari, eu consegui. Pra você entender, se você buscar Base Cover Up Filtro, você encontrou, você pode ir no perfil da marca. E aqui você consegue encontrar. Uma coisa importante é a iluminação. Tá bem correta, né? De preferência, de frente pra janela, numa luz boa, sabe? Durante o dia é o melhor. Então você começa pelo básico, tá? Achando seu tom. Você tem a pele clara, média ou escura. No meu caso aqui, ó, é clara a minha pele. Então, claramente não é um. Tá vendo? Consegue ver que fica com um tom diferente no 1? Eu acho que o rosado dá muito certo pro meu tom de pele. Porque o meu tom de pele é meio rosado, tá vendo? Se você pegar essa daqui, que é neutra, também dá muito bem. Porque a minha sardinha é amarelada e o fundo da minha pele é mais rosado, sabe? Então, eu tenho esse mix pra facilitar a minha vida. Eu gosto muito da 5, a 5 já funciona, sabe? Mas eu tomei um solzinho, então acho que eu pegaria a 7 oliva até acima, tá? Porque a 7 oliva eu uso também no meu dia a dia. Vamos tentar mais uma acima aqui, ó. A 9 rosada tá funcionando. A gente vai testá-la também. A 7, a 5 e a 9 funcionaria. Você tá entendendo a dificuldade do subtom? Porque você tem que conhecer profundamente a sua pele pra dar o match perfeito. A minha pele tem já esse mix. Então a sua pele, você precisa entender se o subtom dela é neutro, amarelado ou rosado. Uma forma muito simples assim de você descobrir o subtom, se você vai pro sol, assim que você fica bronzeada, então é mais amarelado, pode ser oliva também. Se você fica tipo bem pimentinha, sabe? Tipo a Maria Vitória, ela fica bem pimentinha, a Kat fica bronzeadíssima. Ó, pra você entender, a Catarina iria pra um 13 oliva, que dá certinho pro tom de pele dela. Se ela ficar bronzeada, vai ter que subir alguns tons. E a Maria Vitória, o 05 dá muito certo pra ela. Então varia muito da tonalidade de pele e também o subtom varia. Então é importante você conhecer a sua pele. Então, se você já tem essa noção de qual que é o seu subtom, facilita muito. E, gente, eu tô trazendo a Cover Up só pra você entender que é uma cartela super extensa. Então é mais fácil de você encontrar nessa cartela a sua tonalidade. As outras você vai conseguir adaptar ou simplesmente usar 2 tons. Eu vou mostrar a diferença da mais clara pra mais escura pra você entender o tanto que é extensa essa cartela e o tanto que ela é bem distribuída, tá? Essa daqui é a 1 neutra, ela não é a branca como a da Hype Up, mas é a mais clara da nossa cartela neutra. E essa é a 41 neutra, é o nosso tom mais escuro da cartela. Lembrando que todas têm a FPS 35. Gente, peguei 4 tons aqui pra vocês verem a diferença, como que eles se adaptariam na minha pele. Porque esses 4 tons, eu acho que super funcionaria pra minha pele, mas tem um que fica ideal, sabe? Vou mostrar pra vocês a diferença, essa daqui é a 4 amarelada. Eu queria pegar cada uma com um subtom diferente pra vocês verem como fica. Como eu tô um pouquinho mais bronzeada, a 4 não vai ficar perfeita, vai ficar mais clara, mais amarelinha. A 5, que é rosada, ela geralmente dá na minha pele, tá? Geralmente quando eu tô sem tomar sol. Até
até que funcionou bem. Ah, uma coisa bem legal é aplicar aqui. Vou aplicar também aqui, porque algumas maquiadoras aplicam aqui embaixo, porque consegue também ter referência pra igualar com colo, sabe? E olha como a 5 ficou muito boa, deu match. Essa daqui é a 7 Oliva. Você vai ver como ela é mais esverdeada. Ela fica até um pouco mais acinzentada na minha pele. E a 9, que poderia dar certo se eu tivesse um pouco mais bronzeada. Mas definitivamente a 9 não é o meu tom. Então aqui a gente tem amarelo, neutro, oliva e rosa. Você consegue ver a diferença do fundo aqui, ó, de uma forma perfeita. Uma coisa que é muito comum, tá, em base internacional é ter esse fundo aqui. Porque as gringas, principalmente as italianas, as americanas, são mais rosadas. Geralmente aqui no Brasil é muito comum você ver oliva por conta da miscigenação e tudo. Vou aplicar aqui pra vocês verem. Essa daqui é a 07 Oliva. A cobertura dela não é muito alta, tá à base de água. Olha como fica com uma cobertura super bonita, porque não pesa. E ela é um mate super confortável. Então, ela vai bem também com outros produtos, sabe? Bom, a Velvet, apesar dela ter um acabamento mate, ela tem ceras na composição. Isso deixa ela mais resistente, mas pesa um pouquinho mais a pele. Por isso que a gente tem que investir no extrato de algas também, porque como ela vai abaixo dos olhos, precisa também ter essa delicadeza, sabe? De não pesar, hidratar sem pesar. Então, ela é uma base de cobertura mais alta, pensada em uma praticidade para aplicar direto no rosto. E a cartela, a gente fez uma cartela mais enxuta, assim, mais objetiva, porém você consegue usar para contorno e iluminação. O tom que eu gosto muito pra mim é a bege claro 1. Você vê a diferença, né? A 7, a minha na outra cartela, 07, né? E essa daqui é a segunda base da cartela. E eu vou aplicar aqui do lado pra vocês verem que tem um tom mais neutro, tá vendo? Só que a cobertura é mais reboco, ó. Ó, tá vendo? A cobertura é mais alta. Com uma aplicação eu consigo essa cobertura. E tá vendo que ela é elástica ao mesmo tempo? Eu gosto muito dessa base porque ela é bem cobertura reboco. Então, nos dias que eu quero deixar, tipo, algumas áreas mais cobertas, eu uso, ó. Vou aplicar aqui pra vocês verem. Aplicar aqui embaixo do olho, ela funciona super bem aqui, ó. E aqui eu faço bem assim, ó. E aqui meu bigodinho de sardinha cobre super bem. Ó a diferença de cobertura. Você consegue ver nitidamente. Quando alguém fala que a Velvet é baixa cobertura, eu passo mal, gente. Eu passo mal real. A cover eu aceito, mas a Velvet é complexa. Não dá pra gente colocar como baixa cobertura, porque ela é bem reboco. E esse tom, ele fica, ó, tá vendo que eu tô um pouco bronzeada? Tá mais claro que o tom da minha pele, mas no meu dia a dia eu uso ele. E a Velvet, conforme você vai fazendo cobertura, ela vai entregando. Ó, pra vocês verem um pouquinho da diferença da cobertura da Velvet pra cover. A cover, você consegue ver o fundo das minhas sardas. Então, eu precisava de mais uma camada ali pra entregar uma cobertura mais alta. Já a Velvet, na primeira cobertura, já entregou assim, ó, uma camada belíssima que cobre até os pecados mais profundos. Ela dá super certo com blindagem também. Agora a gente vai pra Hype Up. O conceito da Hype Up é justamente você ter uma cartela mais assertiva. Depois de desenvolver duas bases, eu entendi que eu poderia estender a cartela ao máximo. Talvez ficaria mais difícil de você encontrar o seu tom, o seu subtom, de vez de fazer as pessoas exercitarem para conhecer o seu subtom e ajustar a base de acordo com a necessidade. Então eu gosto muito do conceito da Hype Up. Ela é muito única, assim. Não tem outra assim no mercado aqui no Brasil. Eu falo, a gente é muito criativa, a gente sempre faz o limão, a limonada. Então, a gente tem aqui uma cartela bem enxuta, onde tem 11 tons, basicamente. E aqui você tem tons primários, tons neutros, onde você pode ajustar, fazer a sua própria base. Então, é uma base voltada para pigmentação. Então, a pigmentação é bonita, o pigmento é lindo. E tem esse acabamento mate, pensando no nosso clima. E por que do acabamento mate? Porque se eu requintasse muito essa fórmula, ia dificultar na pigmentação e ali não estaria com o objetivo muito claro. De ter um pigmento ali bem fiel e fazer com que fique mais fácil de você ali construir a sua cor ou simplesmente ajustar. Então, eu posso falar tranquilamente pra vocês que eu vou com certeza trazer uma base hidratante pra minha marca, porque eu amo desenvolver base e eu me apaixono toda vez que eu vou testando a base, conhecendo tonalidade de pele. E eu acho muito legal, é um estudo que eu faço com muito amor, muito carinho, muita dedicação. Então, na verdade, essa base aqui me traz possibilidade de poder conversar ainda mais com vocês e a gente ter essa troca, porque eu amo ver os vídeos da Hype Up. E hoje eu vou mostrar o tom que eu mais uso da Hype Up, e o tom que eu mais uso da Hype Up é o 2, é no começo da cartela também, porque eu tô um pouquinho um tom diferente, mas o 2 geralmente dá certo pro meu tom de pele. A cobertura é mais alta, você vê que o pigmento dela é belíssimo. Apesar dela ter a cobertura alta, ela fica belíssima por conta do pigmento dela, que é realmente o diferencial dessa base. A Hype Up, ela tem essa facilidade de você aplicar e esfumar, porque ela é bem
bem elástica. Então a gente tem várias bases mates voltadas justamente para a pele da brasileira. Para praticidade, justamente a gente que tem esse clima mais tropical, a gente consegue realmente usar uma base que vai ficar confortável. Porque se fosse muito hidratante, fica mais complexo de você juntar com o pó que funciona. E é isso, espero ter ajudado vocês a conseguir achar o seu tom. Se não foi suficiente esse vídeo, eu posso fazer mais vídeos explicando principalmente os tons médios e escuros. Eu posso chamar algumas amigas minhas que entendem também de subtom, de como encontrar o seu tom. Seria muito legal fazer esse vídeo também, mas espero ter ajudado. Agora a gente já sabe que Mari Maria Makeup entende muito de base mate, né, gente? Que é pro nosso país. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe seu like, se inscreva no canal. Um beijo e até a próxima!